Bom dia, boa tarde ou boa noite. Receba os nossos cumprimentos, independente da hora que estejamos assistindo. Esse vídeo corresponde à avaliação da disciplina Teoria do Texto Poético, ministrada pela professora Alessandra Conde e o professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Pará. O nosso grupo é composto por Ana Carolina Pinheiro, Camila Jansen, Paulo Ramos e Nazaré Monteiro, da turma de Letras 2019, Campus Bragança. Iremos fazer a leitura e análise do poema Balada Santa Egipsíaca, de Manuel Bandeira, com base nos livros O Texto Épico, de Anatole Rosenfield, Versos, Sons e Ritmos, de Norma Goldstein, e A Poesia Lírica, de Salete de Almeida. Ao ler o poema Balada Santa Egipsíaca, de Manuel Bandeira, encontramos a relação entre o sagrado e o profano, o desejo e a santidade, contrariando assim os tabus sexuais e religiosos da época, uma vez que o poema traz a análise de da figura de uma prostituta que, depois de arrependida, entrega-se a uma vida de oração em busca de purificação e perdão. O poema Balada Santa Egipsíaca, de Manuel Bandeira, diz o seguinte: Santa Maria Egipsíaca chegou, à beira de um grande rio. Era tão longe a outra margem e estava junto à ribanceira, num barco, um homem de olhar duro. Santa Maria Egipsíaca rogou: Leva-me ao outro lado, não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe. O homem duro fitou-a sem dó. Caía o crepúsculo e era como um triste sorriso de Marte. Não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe. Leva-me ao outro lado. O homem duro escarnece. Não tem dinheiro, mulher, mas tens teu corpo. Dai-me o teu corpo e eu vou levar-te. E fez um gesto, e a santa sorriu. Na graça divina, ao gesto que ele fez, Santa Maria Egipsíaca despiu o manto e entregou ao barqueiro a santidade de sua nudez. Bom, gente, agora dando continuidade à apresentação do trabalho, a Camila já leu o poema, né? Já citou algumas coisas e agora eu vou fazer a contextualização e destacar alguns pontos. Primeiramente, a gente pode relembrar que desde a época do Barroco ao Romantismo, a mulher ela era representada como uma forma de uma mulher santa, uma mulher imaculada, uma mulher pura. E no romantismo, essa representação da figura feminina atingiu um auge muito grande, pois a mulher ela era colocada no patamar acima dos homens. Elas eram mostradas nas obras como elas eram donas de todas as virtudes do mundo. Já seguindo a poesia do Manuel Bandeira, que ele já vinha destacando, já vinha mostrando nas suas obras o modernismo. E com essa nova representação, o desejo, né, materializado no versos, a gente dá um nome, né, mais conhecido como o erotismo poético. E essas obras, essa nova obra, seguindo esse requisito moderno, o Emanuel Bandeira foi trazendo várias obras com esse mesmo requisito. E como a gente pode observar no poema, ele fala de uma santa. E a gente tem como destacar que nem mesmo os santos, eles fugiam dessas obras dele, nem mesmo os santos fugiam desse erotismo poético, assim contrariando os tabus sexuais religiosos da época, relacionado ao corpo. O Emanuel Bandeira, ele relacionava o desejo da santidade no poema A Balada de Santa Maria Egipsíaca, que ele é encontrado no livro Dissoluto de 1924. O terceiro ainda querendo se libertar-se do parnassianismo, parece que é o parnassianismo o nome. Agora eu vou contar um pouco da história, né, da Santa Maria Egipsíaca, que é uma história bem intrigante. Eu vou contar um pouco do que eu lembro, um pouco do que eu entendi para vocês. Bom, a Maria do Egito, como é mais conhecida na igreja, antes dela cumprir os 12 anos de idade dela, ela meio que foi levada pelo amor à liberdade, né? Porque ela era uma garota muito assim, muito elevada.
Ela não sabia controlar suas emoções, ela não conseguia controlar sua paixão. E logo depois ela caiu no caminho da prostituição, a qual dedicou a sua vida por 17 anos. Contudo, ela não fazia isso por interesse ou por dinheiro, ela fazia por gosto. Ninguém conseguiu persuadi-la a não seguir esse caminho. Ao contrário, houve muitas tentações para que ela permanecesse. Certo dia, ela decidiu por conta própria a se juntar a um grupo de peregrinos que se dirigiu à Terra Santa. Movida pela curiosidade, alguns alertaram, porém Maria queria também desviar peregrinos de suas intenções puras, dormindo com eles. Além disso, devido a uma licença poética do poeta, mas que reflete na sua história, ela pagou a passagem com seu próprio corpo, prostituindo-se, com o marinheiro, assim como está lá no poema. Depois disso, Maria decidiu cumprir sua promessa e retirou ao deserto, onde levou uma vida de intensas orações e amizade com Deus. Mas esse tempo não foi fácil para ela, Porque já que ela dedicou 17 anos da vida dela ao caminho da prostituição. Todavia, confiando no amor em Nossa Senhora, ela obtinha força para resistir. Muito tempo depois, o abade Sosimo a encontrou ali e levou para a comunhão. Porém, quando o abade Zosimo regressou e encontrou-a morta no deserto, numa sexta-feira da paixão. Essa é um pouquinho da história da Maria Egipsíaca. Espero que vocês tenham entendido. Como muitos sabem, a poesia modernista do Emanuel Bandeira, ela está situada na chamada primeira geração modernista. Como característica dessa geração, é possível observar a liberdade de criação, a predominância dos versos livres e brancos, aproximação de fala e escrita, além de elementos regionalistas, assim como a gente pode observar no poema da Santa Maria Egipsíaca, onde é um poema cheio de versos livres e brancos, onde contém fala, onde o autor deixa que seus personagens conversem e falem entre si. E assim como a autora Salete de Almeida Cara fala no seu livro Poesia Lírica, onde ela destaca o começo, a evolução do modernista. Ela diz que o poeta moderno, ele tendo os olhos agora voltados para as grandes cidades, ele assume um novo papel, o de recortar cenas do seu cotidiano, daquilo que se representa diante dos seus olhos. Bom, ele usa uma linguagem fragmentada para dialogar com tradição. Ele caminha em direção às possibilidades internas da linguagem, abandonando aquelas regras de modelo que eram impostas. A discussão que se assenta, além do novo papel do poeta, é a constituição que se dá ao sujeito lírico. Este não define mais apenas o autor que compõe a obra. O sujeito lírico, ele se manifesta na própria obra por meio de melodia, de canto, da síntese, do ritmo. Esse é um elemento que une todas as escolhas da linguagem que dá efeito ao texto. É isso. Essa é uma relação entre a autora e o poeta Emanuel Bandeira, que eles têm essa característica bem forte, bem predominante do modernismo. E é uma característica, que a gente vê bastante Dando prosseguimento à presença dos gêneros no poema, além da predominância do gênero lírico, nós também podemos sentir a presença muito forte do gênero épico, onde o narrador não exprime os próprios sentimentos e sim narra uma história ou um fato, e através desse ele fala a sua visão de mundo ou uma mensagem que ele queira passar. O narrador também parece estar inserido no poema de forma onipresente, conhecendo não só o cenário, o local onde se passa, mas como os sentimentos de cada personagem, até os desejos íntimos de cada um deles.
Dessa forma, Manuel Bandeira narrou, com licença poética, esse episódio da vida de Santa Maria Egipcíaca. E através da história dela, ele tentava passar esse diálogo de santidade, de profano, essa visão diferenciada que ele tinha sobre as mulheres e sobre os santos, que era bem diferente dos poetas anteriores. Além da presença predominante do lírico e a presença do épico, nós também podemos notar a presença sutil do dramático através dessa questão de diálogos, não só das falas em si, mas como do diálogo interno, desse conflito de Maria Egipcíaca entre a santidade e a pureza, o sagrado e o profano, onde ela representaria em si a imagem da santa e o barqueiro seria a corrupção, o pecado. Partindo para a análise da melopeia, o poema Balada de Santa Maria Egipcíaca, como já diz no título, foi escrito seguindo uma forma de balada, que normalmente é um poema mais musical, que tem ritmo, é acompanhado por alguma dança, e sempre ele vai ter essa musicalidade, essa sonoridade, mas também tem um fundo melancólico e até traços narrativos. A balada também apresenta esse processo de diálogo, que viabiliza o prosseguimento do poema. São conversações que vão fazendo o poema se desenvolver. É somente a partir do modernismo que Manuel Bandeira teve essa liberdade de reestruturar o gênero balada, principalmente em relação à sua metrificação. No caso do poema Balada de Santa Maria Egipcíaca, ele fez uma versificação e estrofação muito diferente do que é do gênero habitual da balada, e sim ele fez algo guiado pelo sentimento. É como se os versos e as estrofes estivessem organizados de forma não lógica, sim de forma emocional, o que ele acreditava estar se passando no momento, o que a santa sentia. Em relação à estrutura do poema em si, a Balada de Santa Maria Egipcíaca é composta por 8 estrofes e 25 versos. Os versos são livres, ou seja, eles não têm uma métrica definida, como já fazia referência a esse modo do Manuel Bandeira de escrever de forma livremente, sem obedecer uma métrica, e também são versos brancos, ou seja, eles não apresentam um esquema de rima. Na primeira estrofe, nós podemos encontrar uma parelha que é apenas 2 versos e narra essa parte da vida de Santa Maria Egipcíaca, quando ela se junta com peregrinos, indo em direção a Jerusalém, em busca de visitar o Santo Sepulcro. Na segunda estrofe, nós temos um monóstico, que é uma frase que ela dá um pouco para entender que Santa Maria Egipcíaca sentia uma tristeza e uma alegria. São sentimentos conflitantes, mas era como se ela se sentisse triste por negar a sua natureza de uma mulher viciada em sexo, porém feliz por se sentir pura diante dos olhos do Senhor. E era em busca dessa purificação que ela estava. Na terceira estrofe, nós temos um sexteto de 6 versos e fala desse momento que Santa Maria Egipcíaca chega à beira do rio e lá ela encontra o barqueiro. Aqui nós vemos que no primeiro verso dessa estrofe é extremamente parecido com o primeiro verso da primeira estrofe, e isso vai ocorrer novamente em algumas outras estrofes do poema, que é uma característica do gênero balada, essa repetição de ou uma estrofe, ou um verso, ou de palavras, para causar uma sensação de ou intensidade ou uma ideia fixa que permeia todo o texto. Na quarta estrofe, nós temos um terceto composto de 3 versos e fala sobre esse desejo de Santa Maria Egipcíaca de permanecer pura, já que ela diz que não tem nada para oferecer em troca, apenas oferece a bênção do Senhor. Na quinta estrofe, nós temos outro monóstico, que é onde o barqueiro deixa claro que não terá pena de Maria Egipcíaca e dá até a entender um pouco dessa intenção que ele tinha com ela mais adiante. Na sexta estrofe, nós temos a repetição da segunda estrofe, o que é essa característica do gênero balada, a repetição de alguns versos, algumas estrofes. E na sétima estrofe, nós temos outro sexteto, onde o barqueiro ridiculariza a bênção de Maria Egipcíaca e diz que quer o corpo dela em troca de levá-la para outra margem do rio.
Na oitava estrofe, nós temos uma oitava, ou seja, ela é formada por 8 versos e pela primeira vez vemos um esquema simples de rimas, que são rimas externas, mistas e toantes, onde o primeiro verso rima com o terceiro, porém os outros são aleatórios. Na última estrofe vemos que mesmo Maria Egipcíaca não tendo tido a intenção de se vender para o barqueiro, mesmo ela tentando se redimir, se purificar, ela pagou com satisfação o preço que ela cobrou. Ou seja, não foi algo ruim para ela, ela até sentiu prazer nisso. E esse final do poema é como se coroasse o que Manuel Bandeira tentava dizer em suas obras, que era desmistificar essa ideia de santidade, tanto das mulheres quanto dos próprios santos. Hoje estou aqui para dar a continuidade ao trabalho. Nós ficamos com o poema da balada de Santa Maria Egipcíaca, né? E hoje estou aqui para fazer um pouco dessa análise desse poema a nível lexical, semântico, sintático. Eu espero que vocês possam entender um pouco. Para isso eu trouxe um apanhado, né, do nível lexical para que a gente possa entender um pouco mais, antes de adentrar ao nosso poema. O nível lexical. Ele trata de analisar o léxico do texto, verificando quais palavras ele se compõe. O vocabulário do texto revela um nível de linguagem culta ou coloquial, onde a linguagem coloquial é mais frequente nos poemas modernos. Porém, há poemas modernos em linguagem culta, assim como poemas tradicionais compostos em linguagem simples. A gente percebe nesse pequeno trecho que ele usa a palavra léxico. Mas o que é esse léxico? O léxico ele é o campo lexical, por sua vez ele é um conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento. Está dentro do léxico de alguma língua. Vou citar 3 exemplos para vocês. Quando a gente fala a palavra escola. Quando a gente fala a palavra escola, a gente nos remete a outras palavras, como livros, disciplinas, biblioteca, o material, os alunos. Assim como falamos também a palavra teatro. Quando falamos a palavra teatro, a gente pensa também no figurino, no palco, na maquiagem, na atuação. E quando a gente fala também sobre os sentimentos a gente vê o amor, o ódio, a saudade, o carinho, e entre outros. Então, esse léxico é basicamente isso. Dando continuidade e adentrando no nosso poema, né? No poema da balada de Santa Maria Egipcíaca, de Manuel Bandeira, a gente pode perceber que o nível de linguagem ela é culta e as categorias gramaticais existentes dentro dele são verbos, os adjetivos, os substantivos, as conjunções, os advérbios, artigos e contracção. Uma predominância de substantivos estão empregadas de formas simples, pois a sua leitura e interpretação são acessíveis. Ao analisar o poema, é possível encontrar substantivos concretos, que por sua vez eles vão indicar a particularização. Encontramos também a predominância do verbo de ação, onde ele indica o dinamismo. Já entrando ao nível sintático, ele diz assim para a gente: sintaxe é o estudo das frases, como elas são construídas e capazes de expressar o que se deseja dizer. Está relacionada à disposição das palavras nas frases, das frases no discurso e a combinação entre uma frase e outra, para que haja um sentido. Ao emitir uma mensagem, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. Bom, ao analisar o nosso poema ao nível sintático, a gente encontrou no texto, né, uma pergunta para a gente saber se existia orações ou frases isoladas. E ao a gente fazer essa análise, né, a gente pôde perceber que existiam orações, porque nas frases isoladas, em cada uma das frases das orações isoladas, existia a presença de um verbo, a presença do verbo. E quanto aos períodos existentes no poema,
a predominância dos períodos é sempre de período simples, pois as palavras elas são relacionadas e combinadas entre si. Já entrando no nível semântico, foi possível encontrar algumas figuras de linguagem existentes no poema, como a figura de antítese, a comparação, a sinestesia e a sinédique. Bom, a antítese consiste na aproximação de ideias contrárias na oração. Presta atenção nessa oração abaixo. Caía o crepúsculo e era um triste sorriso de Marte. Temos um exemplo de antítese, mais especificamente no substantivo triste, sorriso, já que pensar em um sorriso triste é uma contrariedade, pois os seus significados são totalmente diferentes. Sorrir nos remete à alegria, então um triste sorriso é algo contraditório. A próxima figura de linguagem é a comparação, que consiste na aproximação de dois termos, através de locuções conjuntivas na oração. Caía o crepúsculo e era como um triste sorriso de Marte. Encontramos a locução conjuntiva como que faz a ligação de comparação entre o crepúsculo e o triste sorriso de Marte, nos fazendo ele imaginar o nascer de um dia comparado ao momento que o Marte toma a decisão de morrer por algo ou alguém que tenha fé ou uma causa social, algo do tipo. Mais à frente do poema, nós encontramos a figura de linguagem sinestesia, que é a associação dos 5 sentidos. Na oração abaixo diz: um homem de olhar duro. Temos o sentido da visão, onde o barqueiro olha para Maria egipcíaca duramente, e em outras palavras, é um olhar duro confere ao ato do barqueiro olhar diretamente, já com segundas intenções para ela. E por último, nós encontramos a figura de linguagem sinédique, que significa o emprego de uma palavra por outra. As orações seguintes diz: o homem duro escarneceu. Não tens dinheiro, mulher, mas tem teu corpo. Dai-me o teu corpo. Eu vou levar-te. Demonstra a fala do barqueiro. E não tens dinheiro, mulher, mas tem teu corpo. O subentendimento do ato em que Maria egipcíaca deve ter relação sexual para poder ser levada a outra margem, assim como na oração. Santa Maria egipcíaca despiu o manto e entregou ao barqueiro a santidade da sua nudez, onde também fica subentendido na parte a santidade de sua nudez, que ela consentiu em fazer o ato sexual em troca do favor. Já entrando na interpretação do poema, bom, eu disse assim: Santa Maria egipcíaca nasceu no Egito e com 12 anos ela resolveu abandonar seu lar em busca dos prazeres carnais. Era uma jovem viciada em sexo e há quem diga que era uma prostituta. Porém, ao contrário das prostitutas, Santa Maria, na maioria das vezes, fazia isso porque gostava. Existia dentro dela um desejo insaciável, um desejo inexplicável de ter parceiros, para lhe satisfazer momentaneamente. Porém, depois de arrependida, se entrega a uma vida de oração e em busca de purificação e de perdão. Ela ouve um chamado espiritual, vamos dizer, de Deus, aos religiosos, e lá encontra a sua própria salvação. Mais abaixo, já entrando nos nossos aprendizados, eu gostaria de dizer que foi muito bom para cada um de nós, pois podemos relembrar e nos aperfeiçoar ainda mais aos respectivos assuntos, como a rima, a metrificação, as classes gramaticais e o esforço na hora da interpretação e a análise ao poema. Tudo isso foi de grande valia à nossa equipe, bastante fundamental ao nosso crescimento profissional. Já nas nossas dificuldades,
eu gostaria de expor no primeiro momento. Tivemos um pouco de dificuldades na análise do poema, também sentimos um certo grau de dificuldade na identificação do lirismo, dificuldades ao que se diz respeito no que a autora estava transmitindo no livro de Salete de Almeida, a poesia lírica, e relacionar pequenos trechos com sua visão. Mas também gostaria de expor algo externo, né, das nossas dificuldades. Nós tivemos como empecilhos a comunicação para o debate do trabalho, pois devido à pandemia nós ficamos com os horários totalmente diferentes. Alguns membros que trabalham a certas horas da noite, e por isso foi difícil nos encontrarmos como um todo virtualmente. Então, basicamente, essas foram nossas dificuldades, né? E eu espero que eu tenha chegado ao que vocês nos repassaram, que nossa equipe tenha chegado ao que vocês nos repassaram. Desde já eu queria agradecer a oportunidade, né, de fazer esse trabalho, ao aprendizado adquirido, e dizer também que esse é o nosso trabalho, e muito obrigado por tudo.